dessa paróquia. Aqui tem um irmão que vem me receber, não é, Manuel? O Manuel está trabalhando hoje. Eu tinha vontade de citar tantos nomes aqui hoje, eu fico olhando cada filho, cada pobre, tanto rosto conhecido, tantos nomes, né? Generosa, né? E tantos outros. É bom estarmos juntos. Davina, né? Para minha alegria poder estar aqui nesse dia de novenário. Eu tenho acompanhado as publicações da paróquia, através da Passion, aí nas redes sociais. Minha saudação àqueles que acompanham também este novenário pelas redes sociais, a juventude neste ano diocesano de nossa juventude, aos catequistas, pessoal dos círculos bíblicos, que ajudam também as pessoas a descobrir, a fortalecer em si a vivência da palavra de Deus, o gosto pela leitura, pela vivência da palavra. José Carlos, José Lito, foi vizinho lá em Cuiabá, ele mais Zete, pessoas que eu tenho um carinho assim todo especial. É bom estar juntos. Eu venho da maratona, começava no dia 1º de agosto. A gente, dia 1º de agosto, foi o dia exato em que eu fui ordenado padre, há 25 anos atrás. E dali para cá, desde 1º de agosto até hoje, eu não parei. Foi celebrações em tantos lugares. E eu agradeço a Deus. Não é celebrar a vocação de Papa Cláudio, é celebrar a vocação da igreja, a vocação de cada sacerdote, de cada presbítero, de cada religioso, a vocação dos casais que têm a missão árdua do cuidado da família, na vivência do matrimônio. E eu diria assim, se às vezes para o padre, para a religiosa, é um desafio a fidelidade ao chamado, quem vive no matrimônio, o desafio é muitas vezes mais. A fidelidade ao lar, a fidelidade ao primeiro amor, ao primeiro encantamento, a fidelidade aos filhos, né, à esposa, ao esposo. Às vezes a gente reza pelos pais, e devemos rezar pelos pais, mas devemos rezar muito por nossos jovens, que no namoro começam a se preparar para uma vida a dois, rezar pelos casais que têm a missão da santificação do lar. Se o padre, o presbítero, o sacerdote tem a missão de ajudar a santificar o mundo através das pastorais dos movimentos, do anúncio do Evangelho, dos sacramentos, o casal tem a missão de santificar o lar, e santificar o ambiente onde o casal está. Então eu começo minha reflexão um pouco retomando essa ideia do ano vocacional que a igreja nos dá a graça de viver nesses dias. Como é simbólico a gente chegar aqui e encontrar o altar com Nossa Senhora, a Bíblia Sagrada. Mês de setembro, mês da Bíblia, né? E toda a catequese, a vida das pastorais, dos movimentos, a vida da comunidade, da paróquia, as famílias cristãs podem ler todo o livro, o catecismo, doutrina da igreja, documento da igreja, mas tudo isso é baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E aí, cada vez mais a gente fortalecer este amor à palavra de Deus. As leis passam. A Constituição do Brasil, nós temos a Constituição de 1988, a Constituição do Cidadão. Muitos talvez não eram nem nascidos ou eram crianças na época da Constituição de 88, a Constituição do Cidadão. Mas as leis humanas caducam. Agora o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de trânsito, temos aqui advogados na igreja e tudo, e a gente sabe que as leis humanas elas vão se atualizando.
caducam. A lei de Deus esta é ontem, hoje, amanhã e sempre. É a lei primeira de nossa vida, a orientação primeira de nossa vida. E como é bom, a primeira leitura nos fala justamente disso. Olha, da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aí ele faz a saudação: graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Que esta carta de Paulo seja escrita à comunidade de Brotas, que a gente sinta esta carta interessada a nós, comunidade brotense. Ele dizendo a cada irmão que participa da vida da igreja e da comunidade: olha, da alegria que ele tem em ver a comunidade de Brotas vivendo a palavra de Deus. E ele segue: pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos. Aqui santo não é o santo do altar não, gente, viu? Ele estava escrevendo naquela época nem tinha santos canonizados ainda. São pessoas de liderança, eles são santos do dia a dia, é o santo que convive comigo, contigo no dia a dia. O amor que a gente tem com cada um, não é? E aí ele continua: animados pela esperança da posse do céu. Nós estamos aqui, se não fosse por essa esperança da posse do céu, um dia nós seríamos as pessoas mais dignas de pena. E ele segue: disso ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como o mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos. O Evangelho está produzindo frutos em Brotas, e se desenvolve desde o dia que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Padre Wellington é o mensageiro de Cristo na comunidade. O catequista é mensageiro de Cristo. A liderança na comunidade é mensageiro de Cristo, não é? E aí ele continua: foi ele quem nos deu notícias sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Esta carta de Paulo aos Colossenses deve ser para a gente uma carta de incentivo à nossa caminhada. E a gente olhar onde é que a gente está sendo fiel a esta carta, onde é que a gente deveria melhorar um pouquinho mais para sermos realmente fiéis a esta mensagem de Paulo. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre, é o que nos diz o salmista. E depois o Evangelho proclamado por Padre Wellington é o momento em que Jesus cura a sogra do apóstolo Pedro. A sogra de Pedro está doente, Jesus chega, se coloca ali presente naquele momento na vida da sogra de Pedro, e ela é curada, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servir. Vamos repetir, gente: imediatamente ela se levantou e começou a servir. Gente, será que nós estamos nos levantando imediatamente e nos colocando a serviço? Quanta graça, quanta bênção Deus realiza na minha vida, na sua vida, quanta cura Ele realiza na vida de cada um de nós. A gente tem feito como a sogra de Pedro, se levantado e se colocado a serviço. Eu via um pai de família hoje falava comigo aí em determinado lugar, e ele dizia: padre, ele colocando assim, meio chateado com os filhos, que ele vai fazer uma viagem e queria que os filhos fossem juntos. E os filhos sempre fizeram essas viagens mais cedo. Eu não vou entrar em muito detalhe, depois acaba sabendo quem foi a pessoa. Os filhos sempre
do lado, diz: mas padre, meu filho foi beneficiado. Ele quis dizer que o filho comprou tipo um bom carimbo, alguma coisa assim. Era hora de agradecer, levantar-se imediatamente e servir. Eu estou trazendo esse exemplo. Será que a gente tem tido essa gratidão para com Deus? E a gratidão para com Deus é se colocar a serviço, não somente a Deus na igreja, mas se colocar a serviço da família, da comunidade. A gente tem se levantado imediatamente após cada graça, após cada dom, após cada agir de Deus em nossa vida. Eu penso que se Deus fosse cobrar de cada um de nós gratidão, serviço pelo que Ele deposita na vida de cada um de nós, não teria dinheiro para pagar. Da hora que a gente levanta, a hora que a gente deita. Da hora que a gente deita, a hora que a gente levanta. O agir de Deus. Temos correspondido esse agir de Deus? A pergunta que fica. Meus irmãos, minhas irmãs, esses dias de novenário, a Nossa Senhora, nossa padroeira, seja a oportunidade de a gente aprender na escola de Maria. Jesus, ele teve ali, imagine Maria como uma mãe, como uma mestra, que ensinou os primeiros passos. Vocês, mães, protegem, cuidam dos filhos. Maria foi essa mestra também a proteger Jesus, a mãe, a mestra, a orientar e ensinar as primeiras palavras e assim por diante, não é? Maria mestra, que a gente aproveite esses dias. Eu tenho visto cada dia um padre vem, celebra, um padre presente. Que bom, padre, esse convite que você faz aos padres para estarem aqui. É sempre uma riqueza, porque um padre tem um jeito de explicar, outro padre tem outro jeito, não é? E isso enriquece a igreja. São os dons, os carismas colocados à disposição. E isso também nos ajuda a aprender mais sobre Maria. Essa mulher, esses dias eu fiquei tão chateado, eu mexi no celular e perdi. Era uma pregação de um pastor. A gente está acostumado a ver padre falar da Nossa Senhora. Gente, se nós padres falarmos de Maria, quem é que vai falar? Se nós católicos não falarmos de Maria, quem vai falar? Mas esse pastor era uma pregação curtinha, eu ia compartilhar a danada pregação e de repente eu mexi no celular e perdi aquela. Era uma pregação de uns 3, 4 minutos, mas aquele pastor falava coisas belíssimas de Maria. Não é? Às vezes nossos irmãos evangélicos sabem o que eles estão perdendo, e esse pastor falava disso, e ele dizia: olha, se na Bíblia está bendita entre todas as mulheres, quem sou eu? Dizia: quem sou eu, pastor? Quem é você para questionar? Está na Bíblia. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Não é? Gente, Maria, eu diria assim, é um divisor de águas. Se a gente vê tantos profetas e profetisas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o sim de Maria a Deus, através do mensageiro do anjo Gabriel, foi um divisor de águas. Aquele sim que mudou a face da terra. E nesses dias, vocês estão aqui como alunos, como discípulos na escola de Maria. E aí aprender com Maria aquilo que ela diz: fazer tudo o que ele vos disser. Maria não quer que a gente pare nela. E a nossa fé não para em Maria. Maria é caminho a indicar o nosso Salvador. É a mãe. É a mãe. Foi o primeiro sacrário. Se nós aqui na igreja temos o sacrário, se na sua comunidade, lá no Corão, tem o sacrário, se na sua comunidade tem o sacrário, o primeiro sacrário foi o ventre de Maria. E aí alguns dizem: eu vou à Terra Santa, pisar na Terra Santa. Santo primeiro foi o ventre de Maria. E aí a gente pegar um pouco, olhar um pouco mais dessa mulher que tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. É a advogada nossa, é aquela que tem toda uma moral a pedir a Jesus.
Qual é a mãe que o filho pede alguma coisa? Qual o filho que a mãe pede alguma coisa e ele, se ele é de bom coração, ele vai atender? Imagine o coração do filho Jesus. Maria pede e o filho atende. Pai, advogada nossa, então que esses dias fortaleça em nós este sim de Maria. É a Deus sim o primeiro, que você tem que dar o sim a Deus. E dar o sim a Deus é dar sim à sua família. Eu não posso dar sim a Deus e dizer não à minha família. Eu não posso dar sim a Deus e dizer não à minha comunidade. Eu não posso dar sim a Deus e dizer não àquele que está caído à beira da estrada e está precisando de mim. Não só precisando de uma cesta básica, de arroz com feijão. Hoje, às vezes, as pessoas precisam de um sorriso largo, de um sorriso gratuito, de uma presença. Nesse mundo pós-pandemia, de tanta gente adoentados, quebrantados, de pessoas que perderam entes queridos. Eu dizia ao Oliveira dos Verginhos, antes de ontem, repito aqui, nós somos soldados que vencemos uma guerra. E quantos soldados ficaram à beira do caminho dessa guerra da pandemia? Um inimigo invisível. E nós, eu dizia para os meninos na viagem de Chique esses dias, nós saímos de Chique na segunda-feira, não é? Nós temos a obrigação, esta geração tinha a obrigação de ser melhor, de sair melhor. E tem gente que vai sair da pandemia pior do que eu, não é? Então, eu estou aqui, você está aqui, nós não estamos aqui à toa. Quantos caíram ao longo do caminho? Você lembrar, eu tenho uma missão especial a cumprir aqui. Eu tenho que fazer a diferença. Foi o que Maria fez. Maria fez a diferença. Ela não era qualquer jovenzinha. Se você pudesse escolher sua mãe, você escolher qualquer uma, no dia das mães, manda o coração para a mãe, né? Minha mãe é a melhor mãe do mundo, não é assim que as crianças falam no dia das mães? Então, se a gente pudesse, se Jesus pode, ele escolheu o melhor, foi a melhor jovem naquela época, para ser a sua mãe, a mãe do Salvador. Não é Deus, não quer ser, mas ela tem um lugar especial na história da salvação e na história da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar essa minha reflexão agradecendo a Deus por esses 25 anos de ordenação presbiteral. 25 anos. E como passou rápido. Eu há pouco tempo atrás, eu era um dos padres mais jovens da diocese, não é? Naquela época eu, Edivando, que está ali, meu irmão, eu tenho um carinho todo especial, não é? Fomos ordenados uma semana diferente um pouco. E eu era um dos padres mais jovens. E hoje eu já sou um dos mais velhos da diocese. Como o tempo passa rápido. E aí eu pegaria o que diz na região urbana: devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Amanhã é tarde. Fazer a sua missão como se não houvesse amanhã. Amanhã pode ser tarde, não é? E esses 25 anos voaram, não é? Passei quase 4 anos na Barra, como vigário paroquial. Depois vim aqui para a Serra, aí quase 15 anos em Cupiá, um tempo abençoado na minha vida, e agora há 7 anos em Chique. O tempo passa, voa, e eu tenho lembrado quanta gente durante esses 25 anos eu tive a graça de batizar, através do sacramento do batismo, acolher na igreja. Quanta gente durante esses 25 anos eu tive a graça de celebrar a Eucaristia, o matrimônio, não é? Cadê a esposa do Olegário? Está onde? Está ali, não é? Eu me lembro, eu sei que eu vim naquela época celebrar o casamento de vocês aqui. Ela chegou aí já com a mocinha, né? E tem outro pequeno. Quantos eu tive a graça durante esses 25 anos de celebrar o sacramento do matrimônio? Quantos eu tive a graça de me fazer instrumento de Deus através do sacramento da confissão, para o agir de Deus na sua misericórdia, na confissão. Não somos doentes, não somos enfermos. Eu digo obrigado, Senhor, não é? E desses
25 anos, 15 anos vividos aqui nesta colônia. Teve um tempo que a gente, o Piara Brotas, a Oliveira do Presídio, parecia uma paróquia só, porque era muita coisa junto. Era DNJs, era jornadas de catequese, né? Era aqui em Brotas, era no Piara, era a Oliveira do Presídio. Naquela época não tinha a paróquia do Cocal, né? Quanta coisa boa, a gente viu pipocados grupos desses homens, né? Às vezes tinha um movimento da juventude, uma paróquia ajudava a outra. Eu vi nascer o Memorial dos Mártires, as celebrações dos mártires, as idas do Britico Cristalino, né? Que era insistência naquela época do que administrava a paróquia, né? Edivando, e assim por diante. Então a gente diz obrigado, Senhor. Quanta coisa boa. Neste tempo a gente viu nascer a Escola Família Agrícola. Esses dias eu estava na missão, lá na região da Flora, e de repente eu cheguei numa casa e vi uma lembrancinha de formatura de um aluno da Escola Família Agrícola. Eu queria até que eles estivessem aqui, já foram convidados para o desfile na Mata do Bom Jesus, né? E aquilo me emocionou quando eu vi aquela lembrancinha daquele aluno da escola, é um técnico agrícola, e foi fruto da luta das paróquias, das comunidades, das associações e assim por diante. Então, quanto bem Deus realizou. Não que Padre Cláudio, que os padres do aqui passado realizaram, é Deus agindo e usando a gente como instrumento. E nesses tempos também, eu estava lembrando para o Padre Hélio, 25 anos de ordenação de Padre Cláudio e 25 anos da Santa Missão de Brotas. Então, Brotas está com uma data jubilar de 25 anos de uma Santa Missão. Eu tinha um ano de padre, um mês de padre, magrelo, cabeludo. E aí cheguei o pessoal do Novo Horizonte me esperando lá naquela subidinha do Novo Horizonte. E o pessoal quis mandar desse para cá. Era um menino, eu estava com 20 e poucos anos, né? E no final daquela semana eu fui Geni, né? A mãe de Geni está por aí, Valquírio, hoje doutor Valquírio, e irmã Maria, que era das irmãs de Santa Catarina. Aí fomos para a missão ali, passamos a semana, foi uma semana abençoada, canseira, não é? Porque hoje eu vejo, parece que ficou um papo em cada comunidade, não é problema. Lá no setor, como é que foi? Dois papos, mata? Quatro padres. Foi naquele tempo, foi o Padre Cláudio Magrelo, né? Era o Padre Cláudio para a equipe, e aí a gente foi atender Novo Horizonte, Mata do Bom Jesus, Cristalândia e Nova Vista. Eu não sei que santa loucura era que a gente deu conta daquela Santa Missão. E no final da Santa Missão, que lembrança boa que eu tenho, foi a minha primeira missão como padre. Está fazendo 25 anos, eu deve ter sido no mês de setembro daquele ano, que eu fui ordenado em agosto, e um mês depois a gente veio para a missão. Depois vim na outra missão lá na Lagoa Nova, naquela outra missão antes dessa agora que o padre ordenou, e agora tenho o presente de ficar no Mourão, né? E o Mourão está aqui, algumas famílias, alguma liderança da comunidade. Que semana abençoada! Então, neste tempo todo, gente, eu só digo obrigado ao Senhor. E eu digo assim: se 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu seria padre. Sou feliz com a minha vocação. E você tem que dizer, olhar para a tua esposa. Quem é que está aí, marido da mulher? Quem é que está aí, marido da mulher? Levante a mão, quem está o marido da mulher? Levante a mão, por favor. Levante a mão, quem está o marido da mulher. Olhe para a tua mulher e diga assim: 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu casaria contigo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E a vivência da vocação, a vocação de Deus, vocês estão sumindo, né? Vocês estão achando graça, mas é isso, gente. A gente ser feliz naquilo que a gente está fazendo, ser feliz naquilo que Deus confiou a gente. Sou perfeito? Não. Tem limitações? Tem. Aí o Papa Bento XVI, quando ele sai na janela, excluído o Papa, ele diz: a minha alegria é saber que Deus realiza grandes coisas com material insuficiente. Bento XVI se colocava, e que homem que foi Bento XVI, um grande homem da igreja, ele se colocava com material insuficiente. E eu tenho sido, durante 25 anos, este material insuficiente que Deus tem usado para realizar a sua obra, a sua missão. E obrigado pelo carinho, Padre, pelo convite, viu? Obrigado pelo carinho do convite,
Padre. Obrigado pelo carinho da acolhida. Quando eu saí de Piara há 7 anos atrás, eu celebrei em Brotas, despedi de Brotas, porque parece que era uma coisa só aqui a gente. E se eu senti sair de Piara, eu senti sair da região, porque o carinho que a gente tem por Brotas, quanta gente, a Casa Santa Afonso, né, Zezinho? Quantos encontros ali, assim por diante. Então, vocês fazem parte dessa história desses 25 anos, né? E Padre Hélio vale a pena. Padre Jéssica de casa brinca, diz: eu estou no primeiro ano, e mais Maria tentando, Padre Jéssica. Só falta 24 para você chegar nos 25 anos. Mas passa tão rápido, porque, gente, tem gente que diz que a vida do padre é rotina, é uma monotonia, não é nada. Cada dia é uma atividade diferente, é uma novidade, é uma alegria, é um desafio, e assim por diante. O tempo passa muito rápido. Eu digo obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe com vida, com saúde, e que você se sinta também chamado a realizar a missão que Deus lhe confia. E eu peço a Deus que esses 25 anos, especialmente neste ano vocacional, sirva para acordar outros rapazes, como Deus chamou a Padre Márcio, Padre Piara, Padre Elton aqui, Padre Cláudio, Padre Elias, Padre Portela. Ele chama você também, chama você jovem para ser um bom pai, uma boa irmã, ou quem sabe para ser um bom pai de família, uma boa mãe de família na vivência do seu lar. Que assim seja, que assim seja.